Olá pessoal, boa noite, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo às lives do Futuro Projetista. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje nós temos um encontro antecipado, né? Os nossos encontros são segundas e quintas-feiras. Estamos aqui hoje em função do Natal e hoje nós temos um tema aí que é guardado as 7 chaves, que é justamente quanto que fatura um economista projetista. Então, nós vamos falar sobre isso. A gente sabe que isso é guardado as 7 chaves e na noite de hoje nós vamos detalhar para você como você vai cobrar do seu cliente, como você deve cobrar, há necessidade ou não de contrato e, afinal de contas, quanto é que ganha aí um economista projetista. Então, vamos iniciar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O nosso objetivo aqui é falar sobre uma proposta de você faturar 5 dígitos trabalhando com projetos de viabilidade econômica. E esse tema de hoje foi escolhido, afinal de contas, na live anterior, uma colega perguntou, né, quanto que eu vou faturar trabalhando com projetos. Por isso, como é um tema denso, nós resolvemos fazer um vídeo específico sobre isso. Deixa só eu ajustar aqui meu celular, eu estou tendo um probleminha técnico aqui, deixa só a gente resolver rapidamente. Para a gente poder iniciar. Opa, agora sim, agora tudo certo. Acho que agora vai. Bem, você está me ouvindo direitinho? Se você estiver ouvindo, por favor, dá um ok aí, só para mim saber que está tudo tranquilo. Tudo certo? Alguém pode me dizer se está me ouvindo perfeitamente? Opa, Iana falou que sim, tudo certo, ok. Então, gente, vamos lá. Você que está começando a militar na área de projetos, você precisa entender o seguinte, beleza, William, obrigado. Você precisa entender que não existe almoço grátis, tá? Então, logicamente, dependente do teu grau de experiência, você vai trabalhar, você tem que ser remunerado. Logicamente, que você não vai conseguir ganhar o mesmo tanto que de um projetista que já está aí com muitos quilômetros rodados, muitos anos aí de experiência, mas não é por isso que você vai trabalhar de graça, certo? Então, para nós termos base, para você entender como é feito esse cálculo, nós podemos entrar no site do COFECOM, Conselho Federal de Economia, onde você vai verificar que a sua hora técnica de um economista hoje está em torno de R$360. É a hora técnica de um economista em qualquer área que ele queira militar. Mas como nós estamos focados aqui em projetos, nós vamos falar sobre exatamente quanto ganha um projetista. Então, eu geralmente esqueço essas horas técnicas. Por quê? Porque dependendo do teu grau de familiaridade com o projeto, você vai conseguir fazer um projeto em 10 dias, em 5 dias. Hoje os nossos projetistas dentro da Êxitos Consultoria, os mais experientes, conseguem fazer um projeto em até 3 dias. Tá? Então não dá para a gente se basear com horas técnicas. Nós vamos trabalhar com percentuais, ok? Então, como que você vai cobrar do seu cliente? Veja, nós temos aqui várias maneiras, nesses 20 anos de trabalho, eu já quebrei a cara várias vezes, cobrando só no final. Então, você vai se deparar muito com isso, de colegas querendo receber somente no final e somente na aprovação. Então, eu indico você que vai começar a trabalhar nessa área, que
quer militar na área de projetos, não adote essa postura. Eu adotei durante muitos anos, errei bastante, peguei muito pino de cliente, né? Tem clientes que você aprova o projeto e ele não te paga. E tem clientes também que o projeto, por um motivo, por culpa muitas vezes da parte contábil ou do próprio cliente, que vai para o Serasa e para o Cadin, como nós falamos no vídeo anterior, o teu projeto não vai ser aprovado. E você disse que só recebe no sucesso, e aí o que vai acontecer? Você não vai receber. Então, o ideal é você criar uma modalidade de que, no momento que você entrega o projeto no banco, você já tem aí algum dinheiro no seu bolso. Por quê? Por mais que aquele projeto seja ou não aprovado, você já recebeu alguma coisa, você já se remunerou pelo menos de uma parte do seu trabalho que você passou ali horas quebrando cabeça, elaborando as planilhas, elaborando o estudo de mercado. Então é justo que você receba por essas horas técnicas despendidas naquele trabalho. Então, qual é a minha dica para você que está começando? Nós temos várias maneiras, mas aqui eu sugiro, é a que eu adoto hoje na consultoria. Nesses últimos, de 20 anos, nos últimos 5 anos, nós passamos a adotar essa modalidade que eu vou abrir para você e tem dado muito certo. Como é que é? Eu divido esse recebimento em duas partes. A primeira parte, você vai cobrar por um valor de consultoria. O que seria essa consultoria inicial? É justamente você preparar a empresa para ter acesso ao crédito. Ou seja, você vai organizar toda a documentação. Não sei se o Joab já está aqui comigo. Nós estamos preparando, eu falei com ele anteontem, que nós estamos preparando aí o nosso checklist. Ele ainda não está pronto, tá bom, gente? Eu não esqueci, né, desse e-book. Nós estamos preparando ele, atualizando todos os documentos para todos os tipos de empresa, desde a MEI, micro, pequena, média e grande empresa. Estamos fazendo as listas individuais por tipo de empresa para mandar para você que está me acompanhando aqui nas lives do projetista. Então, eu cobro um valor de consultoria inicial para fazer essa organização. Então, se o cliente chegar aqui, se ele quiser trabalhar com a Êxitos Consultoria, quiser trabalhar com Marcos Evangelista, eu cobro um valor. Quanto é que é esse valor? E aí você vai ter que ter aí o pé bastante no chão para você entender até onde você pode chegar nessa cobrança. Como você sabe, no vídeo 1, né, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, aqui em cima vai aparecer um card remetendo ao nosso vídeo 1, que eu sugiro que você assista, onde nós falamos sobre os tipos de empresa. Nós não trabalhamos com MEI aqui dentro da Êxitos, tá? Por que eu não trabalho com MEI? Só para você entender. Algum preconceito com a MEI? Nenhum preconceito, né? O problema é o seguinte, veja, se você for olhar, o limite de acesso ao crédito de uma empresa MEI é R$20 mil, ok? De repente você está me assistindo agora, poxa, o Marcos está discriminando a MEI. Não, porque nós estamos falando aqui de dinheiro. Tá? O meu papo com você é um papo reto, né? Eu imagino que você que está vendo esse vídeo quer ganhar dinheiro trabalhando com projeto, trabalhando como consultor, trabalhando como economista, projetista, né? Então, se você está aqui comigo, a nossa linguagem é essa, então eu tenho que te falar a realidade do dia a dia de um profissional que trabalha nessa área, ok? Então vamos lá, voltando à questão do MEI, só para você entender. Então, vamos imaginar que no melhor dos mundos, você pegou aí uma empresa MEI totalmente organizada, com a documentação toda redonda, CNPJ legal, CPF do empresário também, tudo perfeito, sem restrição nenhuma. No melhor dos mundos, você conseguiu atingir
conseguiu aprovar o teto máximo, que é quanto? R$20.000, ok? Então vamos imaginar que nesse trabalho de R$20.000, você cobrou 5%. Quanto é que dá 5% de R$20.000? Dá R$1.000. E aí, se você colocar na ponta do lápis a quantidade de horas, a quantidade de trabalho, você vai perceber que é similar, praticamente a mesma quantidade de trabalho para uma empresa de porte maior, uma empresa de pequeno porte ou médio porte, ou até mesmo uma grande empresa. Então é muito melhor. Essa é uma dica Marcos, né, que eu estou dando para você, mas quem toma a decisão final sempre é você que vai trabalhar na sua cidade. Então eu não trabalho com MEI por causa disso, porque a remuneração é muito pouca comparado com a quantidade de trabalho, beleza? Então, tá claro isso para você? Entendeu? Mas, de repente, se você quiser militar no segmento de MEI, você vai ganhar na quantidade, né? Porque tem muita empresa desse tamanho em qualquer cidade do Brasil. Se você está nos vendo agora, independente da cidade que você está, se você colocar no Google, coloca lá, MEI na cidade tal, vai te aparecer aí uma lista enorme. Sem falar que nós temos um concorrente natural nesse segmento de empresa, que é o próprio Sebrae, né? Com toda certeza, na sua cidade tem um Sebrae, e o Sebrae ele já faz um excelente trabalho com os MEIs. Então, por isso que, para mim não concorrer com o Sebrae e ao mesmo tempo trabalhar muito, ganhar pouco, nós simplesmente não atendemos MEI aqui na Êxitos Consultoria, tá? Mas isso é uma dica nossa. Mas de repente, se você quiser, não, eu quero, né, eu discordo do Marcos, quero trabalhar com MEI, então pronto, trabalhe com MEI. Você vai perceber que para você ter um bom faturamento, você vai ter que atender vários. Olha aí o Emerson, de Brasília. Boa noite, Emerson. Seja muito bem-vindo. Então, em Brasília, com certeza, você também vai encontrar muitos MEIs. Bem, então voltando à questão inicial. Como cobrar? Então, antes eu cobrava só no final, como eu já falei. Hoje nós cobramos um valor de consultoria inicial. Que valor é esse, Marcos? Isso aí você vai ter o seu feeling, né? No momento que você estiver conversando com o seu cliente, você vai perceber quanto que você pode cobrar. Aqui na Êxito nós cobramos de 3 a 10 mil reais de consultoria. Quanto maior, mais complexo, maior for a quantidade de empresas associadas, de filiais, quantidade de sócios, você vai aumentar esse valor, porque esse valor ele é proporcional à quantidade de trabalho. Ah, mas eu não tenho ainda, eu estou começando, eu não tenho como cobrar 3 mil reais de um cliente. Então esquece os 3 mil, mas cobra nem que seja R$1. Tá? Se você quiser anotar isso, o Marcos está me falando para me cobrar nem que seja R$1. Por que que eu estou dando essa dica para você? Por que que eu estou falando para você iniciar o trabalho recebendo nem que seja R$1? Sabe por quê? Porque isso vai criar um vínculo de responsabilidade entre o teu cliente e você mesmo. No momento que você deixa tudo sem receber nada, só para receber no resultado, você acaba não gerando a responsabilidade mútua, né, de atender o prazo, de você pedir um documento e o cliente mandar na mesma hora, no mesmo dia ou no outro dia. Quando eu não cobrava esse valor inicial, a gente pedia um documento, chegava no outro mês, às vezes chegava depois de 2 meses, às vezes não chegava. Ou seja, você começava a trabalhar, gerava toda uma expectativa em cima daquele projeto e o teu cliente não tinha responsabilidade contigo, né? Nenhum compromisso com você. Por quê? Porque você não cobrou nada. Então, a minha dica é que você cobre
nem que seja R$1, uma notinha de R$1, para quê? Para gerar esse vínculo entre você e o seu cliente, porque no momento que há dinheiro envolvido, eu te garanto que você vai perceber que ele vai passar a te ver com mais seriedade, porque ele já colocou aquele dinheiro no fogo e lá no teu contrato está dizendo que se ele não atender a tua demanda em X dias, o trabalho vai ser paralisado. Opa, falei uma palavra nova, contrato. O que é isso? Eu preciso fazer um contrato, meu amigo e minha amiga. Infelizmente ou felizmente, precisamos ter um contrato de consultoria entre as partes. Eu hoje uso bigode, então eu sou do tempo, aprendi com meu pai, que hoje infelizmente não está mais conosco, mas que o fio do bigode vale muito, a palavra vale muito, mas no mundo dos negócios, infelizmente, isso não é colocado à prova com todos os clientes. Tem clientes, lógico, que você acertar com ele na palavra, no momento de um aperto de mão, está sacramentado. Mas, infelizmente, vai surgir vários casos que você acerta o negócio no começo, saiu o teu projeto, foi aprovado, na hora que você for cobrar, o cliente simplesmente vai esquecer daquela conversa inicial, ou vai querer te pagar menos, não, você não disse isso, não disse aquilo. Para não acontecer isso, eu sugiro para você que tudo que você faça por escrito. Por que isso, Marcos? Porque eu já peguei muita peia também nesse sentido. Tá? Então é muito mais útil você aprender com os erros dos outros. Então eu estou te colocando aqui, abrindo meu coração para você, que nós já erramos muito nisso, nós já confiamos demais em clientes e fomos muito decepcionados, e você sem contrato, você não tem nem como cobrar, afinal de contas você fez uma coisa totalmente informal. E para reforçar isso, dentro do checklist, se você for trabalhar com um Fundo Constitucional do Norte, caso você tenha vergonha, o Fundo Constitucional não só do Norte, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, dentro do checklist, que lá em outro vídeo mais na frente você vai receber, é um checklist do próprio banco, você vai ver que o primeiro, se eu não me engano, o segundo item está lá, o contrato com a consultoria técnica. Que contrato é esse? É justamente esse contrato que eu estou falando. Ou seja, se você tiver vergonha de falar assim, olha, nós precisamos formalizar um contrato, você pode dizer simplesmente, olha, faz parte do checklist o nosso contrato de consultoria. E você mostra lá o documento do banco e está tudo bem, você segue em frente, porque você já vai ter um argumento técnico que você precisa. Seja muito bem-vindo, Zacarias, boa noite. Então, que você precisa ter esse contrato. Então, isso aí acaba te facilitando, de repente, eu estou começando, eu não tenho coragem de formalizar isso num contrato. Não, meu amigo, não existe, minha amiga, não existe esse negócio de coragem. Infelizmente, é necessário por exigência do banco. Então, isso acaba te favorecendo, porque às vezes, de repente, o cliente, não, você não confia na minha palavra. Não é isso, doutor, não é que eu não confie na sua palavra, mas faz parte do checklist do banco, está aqui, ó. Aí você mostra para ele, ele vai ver lá, se eu não me engano é o segundo item, contrato de consultoria, e aí você já vai com o seu contrato já semi-pronto para você terminar de preencher, assina entre as partes e, de preferência, pede também 2 assinaturas de testemunhas. Por que tudo isso, Marcos? Porque, de repente, não é o que eu estou desejando para você. Pode acontecer de o teu cliente não querer te pagar e você realmente precisar executar aquele teu contrato. E aí você precisa ter as testemunhas para dar mais
segurança naquele contrato. Seja bem-vindo, Patrick. Então, você já sabe que contrato também é um item obrigatório para sua segurança. E o que você pode colocar nesse contrato? É justamente aquilo que nós falamos no início da nossa conversa de hoje. Você já vai colocar lá o valor da consultoria inicial. Não vou cobrar R$3.000, mas tudo bem, vamos cobrar R$1.000. Então o valor da consultoria, tá lá, consultoria, valor R$1.000, e embaixo disso o valor dos honorários. E agora o grande tabu que nós vamos iniciar agora, falar sobre a questão dos honorários. Quanto que eu devo cobrar nos honorários, Marcos? Bem, eu vou aqui novamente abrir meu coração com você. Quanto que você acha que você merece? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Quanto que você acha que você merece ganhar? Alguém pode me responder? Eu já sei a resposta, né? Se me perguntasse isso, eu ia dizer para mim o máximo possível, né? E essa é a realidade, né? Nós queremos ganhar o máximo possível. Eu sempre brinco com o cliente quando chega nessa hora. Eu falo o seguinte: olha, é nessa hora que eu queria ser advogado, que recebe aí os 20%. Mas eu quis me dedicar a... Olha aí o Lucas, seja bem-vindo, Lucas, obrigado. Eu quis me dedicar à parte de economia, vou te cobrar apenas 5%. Então a gente pega ali aquele jargão dos 20 do advogado e já pega a nosso favor, né? Só, olha, infelizmente não sou advogado, não vou poder te cobrar 20, vou te cobrar só 5. Muitas vezes dá certíssimo, mas às vezes o cara começa a chorar, chora e morre ali nos 3%, que é a média que o mercado cobra. Lembra que eu te falei que eu vou te ensinar você faturar de 30 a 50 mil nos primeiros 6 meses? Que é justamente por causa disso. Porque nós estamos falando aqui de um projeto de R$1 milhão, que você vai poder cobrar 3%, 30 mil, ou 5%, 50 mil reais, com um projeto único. O que você acha de faturar de 30 a 50 mil com um único projeto? Fantástico, né? Eu, quando estava saindo da faculdade, eu ficava alucinado pensando nisso. Não foi à toa que eu me formei num dia e no outro dia eu estava na porta do conselho para me registrar lá, para me poder trabalhar nesse segmento. Mas voltando para essa questão, então o percentual que você deve cobrar, a minha sugestão, né, do Marcos Evangelista, é de 3 a 5%. Marcos, tem gente que cobra 10%. Sinceramente, na área de projetos, eu não vejo você conseguindo cobrar 10%. Eu nunca consegui. Na verdade, eu nunca nem tentei, né? Porque, vamos pensar, se tu vais fazer um projeto de R$1 milhão, o cliente vai te pagar R$100 mil, 10%? Se ele está precisando de dinheiro, por isso que ele está te contratando, dificilmente eu acho que você vai conseguir cobrar esses 10%. Então, assim, não acredite muito em fofoca. Fulano de tal cobra 10%, fulano de tal cobra 15%. É papo furado, né? Isso aí não existe, o mercado não aceita esse tipo de cobrança. Eu sei porque eu estou 20 anos nisso. Agora, de 3 a 5 você consegue cobrar. E o Alfredo está fazendo uma pergunta. Exatamente isso, Alfredo, porque você chegou agora, nós temos que ter um contrato. E nesse contrato tem uma cláusula do contrato onde nós vamos colocar lá esses honorários pagos 24 horas após a aprovação. E se eu pegar pino desse cara, né, se eu pegar o pino desse cliente, como é que eu vou fazer isso? O banco, os fundos constitucionais nos deram uma moralzinha nesse sentido, porque nós podemos colocar dentro do projeto, anota aí, dentro do projeto econômico, você pode colocar até 1,5% que o banco vai colocar esse 1,5% junto com o financiamento. Ou seja,
Quando for aprovado esse 1,5, o banco vai te repassar. Tu vai emitir uma nota fiscal para o banco em nome do cliente e ele automaticamente te paga. Ou seja, se você está cobrando 3%, a metade já está garantida, porque é o próprio banco que vai fazer esse teu repasse. Está dando para entender? Então esse 1,5 já está garantido. O outro 1,5 você vai receber com o teu cliente, mas você tem um contrato que vai te respaldar aí, vai te dar uma segurança jurídica para você cobrar. Beleza? Um ponto aqui que eu preciso fazer um alerta para você. Vai ser muito comum você encontrar clientes que só falam em milhões. Milhões para cá, milhões para lá. Tenho milhões de garantia, eu quero tantos milhões. Esses clientes, por experiência própria, são os piores pagadores, né? Quando você se deparar com isso, por favor, lembre, rapaz, tem um economista que falava sobre projetos lá no Instagram, que ele falou que todo cliente que só fala em milhões, que não chora quando tu cobra teus 10% se for o caso, esse cliente vai te dar problema na hora que você vai receber. Só não me pergunte por que eu sei isso, tá? Porque eu também já entrei nessa vibe aí, e não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Quando eu estava começando, primeiro eu atirava para todas as direções, tá? Atirava tudo para tudo quanto era lado, eu estava ali oferecendo projetos. E às vezes eu não conseguia identificar quando o cliente era um cliente realmente bem intencionado e era um cliente mal intencionado. Eu me lembro bastante que no meu primeiro ano de projeto eu me achava que eu ia ficar milionário, porque era tanto projeto, falando em milhões, e na grande verdade, com 2, 3 anos, nenhum daqueles projetos vingaram. Por quê? Porque parece que eu estava ali entrando no nicho, né? A gente fala aqui no linguajar, você entrou no ninho podre, porque todo aquele tipo de cliente, ele não te paga, ele não te dá segurança documental para você ter sucesso, né? Você ter êxito. Documento do contábil tudo enrolado, garantia tudo enrolado, e você acabava se empolgando com aquilo, você não conseguia identificar. Então, em todos os treinamentos que nós já fizemos 5 manual do projetista, todos os alunos eles saem de lá com essa orientação. Tenha muito cuidado com aquele cliente que vende muita facilidade, que aceita qualquer valor. Primeiramente, os que falam muito em milhões não querem te pagar nada de entrada, de consultoria, não quer pagar nada, só quer pagar no sucesso. Quando aparecer esse, desconfie, meu amigo. Lembre-se do que nós estamos falando hoje à noite. Desconfie que você vai ter problema. Mas para a gente fechar esse assunto de contrato, tá bom? É muito importante você colocar as obrigações das duas partes nesse contrato. Tanto a sua parte como profissional, o que você está colocando à disposição para fazer, quanto a parte do cliente. Veja, nós dependemos aqui de um profissional muito importante que não está na relação entre você e seu cliente. Alguém sabe me dizer o nome desse profissional? Vamos ver se vocês já aprenderam nos outros vídeos. Alguém sabe me dizer o nome desse profissional que está entre você e o cliente? Alguém pode me responder? Enquanto eu tomo aqui uma água. Nós temos um profissional muito importante que, na verdade, nós dependemos dos documentos dele, chamado contador. Não esqueçam desse nome. Nós, projetistas, dependemos do contador. Afinal de contas, é ele que vai fazer os documentos contábeis chegarem na sua mão, ok? Então, nesse contrato é importante você estabelecer um prazo para atendimentos das demandas. Tipo assim, olha,
da responsabilidade do contratante, que é a parte que está te contratando. É isso mesmo, William, contador. Eu vou dar um prazo, não tem uma palavra, uma frase técnica que eu não recordo agora, mas o contratante tem um prazo de 10 dias para atender as demandas da consultoria. Por que você deve estabelecer prazo? Eu já falei ainda há pouco. Senão, meu amigo, aquele prazo ali ele vai se dilatando. Quando tu pensar que não, tu está 30, 60 dias esperando um documento e aí tu não consegue nem terminar o projeto, nem apresentar o projeto e nem receber. Então não é esse o objetivo, tá? Então o contrato, só para a gente fechar esse assunto, é importante, necessário e obrigatório, que é para você colocar bem claro a responsabilidade tanto de você, profissional, a responsabilidade da empresa que está te contratando e principalmente dos valores acertados. Assim, tem uma outra modalidade que você pode cobrar, que eu vou passar a adotar agora em 2021, em função de algumas ocorrências que nós tivemos durante o ano. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos cobrar um valor inicial. Vamos imaginar que você pegou o seu primeiro projeto de R$1 milhão. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com você aí no primeiro semestre de 2021, ok? Pode acreditar nisso. Então, você pegou o seu primeiro projeto de R$1 milhão, você está querendo cobrar 5% em um valor de consultoria para organizar aquela empresa por crédito, abrir conta no banco, fazer todo aquele dossiê inicial que você vai aprender. O ideal é que você cobre um valor de consultoria, tipo assim, R$1.000 para a gente iniciar o trabalho, onde eu vou deixar a sua empresa toda organizada para ter acesso ao crédito. Vou abrir a conta bancária no BASA da minha cidade, se for um fundo constitucional, né, aqui do Norte, se for o Banco do Brasil, se for do Centro-Oeste, ou se for o Banco do Nordeste, se for no FNE. Então, eu vou abrir a sua conta, né, vou fazer uma procuração, eu vou abrir a sua conta, você não vai ter trabalho nenhum, porque abrir conta em Banco Federal, gente, é muito complicado. Né, você vai vender essa dificuldade e talvez o cliente já saiba, tenha tentado várias vezes, é muito comum, o cliente aqui já chega sofrido, passei 6 meses para conseguir abrir uma conta e não consegui, como é que faz? E aí quando você chega e vê o cliente já com essa experiência negativa, né, muitas vezes o banco tem muita demanda, não consegue dar aquela atenção, teu cliente às vezes é frustrado com isso, chega contigo se queixando, opa, você já vai poder cobrar um pouquinho mais, né? De repente você já pode cobrar R$2.000 para resolver o seu problema, meu amigo, não se preocupe, você não vai ter problema nenhum. Nós vamos fazer tudo isso, você vai pagar apenas R$2.000 para a gente organizar toda a documentação, preencher todas as fichas, fazer a abertura da sua conta. Eu tenho certeza que esses R$2.000 você já ganhou fácil, fácil. E na questão do projeto, né? No mesmo contrato com o projeto, a gente agora, em 2021, nós vamos adotar um percentual no momento do protocolo do projeto, ou seja, se você está cobrando 3%, 1% você vai me pagar no momento que eu fizer o seu trabalho protocolizado dentro do banco. O projeto protocolizou, você me paga 1% do valor acordado e os 2% vai ficar sob risco. Se o projeto for aprovado, você me paga. Se o projeto não for aprovado, você não me paga. Ou seja, o que você está fazendo aqui? Você está dividindo o bolo, tirando aí o seu risco de não receber nada e também tirando o risco do cliente de ter que pagar tudo por e não ter, de repente, o projeto aprovado por algum problema ou técnico que você falhou, ou às vezes contábil, documental ou uma falha na garantia, que a gente vai detalhar isso bem detalhado mais na frente para você. O que nós estamos tentando fazer com essa nova metodologia? É você não ficar na mão do cliente, porque às vezes, e isso ocorreu 2 vezes em 2020, nós tivemos o problema de 2 clientes, o projeto tecnicamente aprovado e simplesmente o cliente resolveu não contratar. E aí, agora a gente vai para uma disputa jurídica, que eu não sei quantos anos vai levar,
que se eu tivesse recebido alguma coisa na hora do protocolo, você teria minimizado o seu prejuízo. Ou seja, nós estamos modificando o nosso modo de trabalho para que a gente não ter um prejuízo e ficar com todas aquelas horas técnicas para receber, sabe Deus quando, porque você sabe que a justiça realmente, infelizmente, é muito lenta. O contador, o advogado das empresas disponibilizam os documentos essenciais para compor o projeto? Sim, Lucas, não o advogado, tá? O advogado, o máximo que ele vai fazer nesse caso é revisar o teu contrato para ver se está tudo ok, vai estar de acordo ou não, ou vai solicitar algum ajuste. Geralmente a gente manda os contratos para um cliente em Word, tá? Porque a gente aceita aí qualquer modificação e, logicamente, a gente só vai assinar depois de ler. E ter muito cuidado com a cláusula de desistência, tá? O ideal é você colocar um valor em caso de desistência do cliente. Nesse caso específico desse cliente, o advogado solicitou que eu retirasse a cláusula de multa por desistência e, por ser um cliente de grande porte, nós acabamos retirando e esse mesmo cliente, no final, desistiu do projeto e nós ficamos no prejuízo. Então, esse foi o grande ensinamento de 2020, eu já estou te passando aqui para você também não cometer esse erro de você tirar a cláusula de resistência, tá bom? Então, estamos encerrando aqui a parte de contrato. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer agora ou depois me mandar aí uma mensagem que eu vou estar aí respondendo para você. A outra questão, percentual ou valor fixo, eu já deixei claro para você. Eu sempre trabalho agora com percentual, porque o valor fixo ele é calculado em cima das horas técnicas. Então, quanto mais experiência você for obtendo, em menos tempo você vai fazer um projeto, tá bom? Logicamente, né, esse projeto ele vai ser balizado também pela complexidade dele. É muito diferente você ser contratado para fazer, por exemplo, um financiamento de uma frota de caminhão. Apesar de ser uma frota, 10 caminhões é um caminhão, né, que se multiplica por 10. Mas se você for contratado aí para fazer uma obra civil, para fazer compra de uma aquisição de máquinas e equipamentos e mais um capital de giro, que é um projeto aí de maior estrutura, você não vai conseguir fazer isso em 3 dias, e muitas vezes nem uma semana, você vai levar aí uns 15 dias. Então, assim, para você não ficar na dúvida, poxa, quanto é que eu vou cobrar nesse, quanto eu vou cobrar naquele, eu já sugiro você aplicar um percentual desde o início da sua carreira, né? Como eu já disse, aqui nós trabalhamos de 3 a 5%. Como é que é esse de 3 a 5%? Quanto maior o valor do projeto, menor o percentual, porque senão o cliente ele vai chorar muito e não vai aceitar. Se tu cobrar, por exemplo, vamos imaginar que você fecha seu primeiro projeto de 50 milhões, ele não vai aceitar nunca querer te pagar 5%, ele vai querer te pagar 3% com muita defesa, né? Porque geralmente eles querem pagar menos ainda, querem pagar 1,5%, 2%, então vai de acordo com a tua autoridade que você vai conquistar no decorrer da sua carreira, que você vai ter bagagem para cada vez cobrar mais, tá? Mas eu sugiro para você iniciar cobrando aí realmente 3%, que é para você também ter uma lucratividade interessante, remunerar o teu serviço, de repente você ter dinheiro suficiente para montar uma consultoria. Ah, Marcos, eu preciso montar uma consultoria? Olha, você pode trabalhar sozinho, não precisa de ninguém, mas com o tempo, né, com o volume de projetos, possivelmente você vai ter que montar aí uma estrutura e você vai ter que ter uma consultoria, uma empresa de economia, né, que a gente chama de consultoria, onde você vai poder ter mais clientes ao mesmo tempo. Afinal de contas, você vai ter uma estrutura para poder atender o seu cliente. O Noah acabou de chegar, quer participar aqui da live. Ei, Noah. Bem, então a outra questão é, em caso de inadimplência, nós já falamos, né, você vai ter que executar o seu projeto. Então,
quanto mais dinheiro você receber antes da aprovação, melhor para você. E uma outra pergunta que mandaram para a gente, o projeto tecnicamente foi analisado, mas não foi contratado em função de um problema de um cliente. O que fazer? Bem, esse caso vai acontecer bastante também, tá? Muitas vezes você vai ser contratado, você começa a fazer o serviço, você organiza toda a empresa, você começa a fazer seu projeto, você apresenta o teu projeto vai ser analisado, vai ser aprovado. E aí, quando vai ocorrer a contratação, porque há uma diferença entre aprovação e contratação, tá bom, gente? Quando o projeto é aprovado, ainda não há nenhum dispêndio de dinheiro. Aí, quando é contratado, sim, o dinheiro vai cair na conta do cliente, você vai ter o seu repasse, vai ter o repasse para os fornecedores, mas entre a aprovação e a contratação, há uma nova checagem de vários documentos que vai estar nesse e-book famoso que eu já venho falando, 3 vezes que você vai receber. E vamos imaginar, nesse caso específico, Fábio, seja muito bem-vindo, Fábio. Vamos imaginar que nesse caso específico, o teu projeto ele foi aprovado, porém, a garantia deu problema, o teu cliente foi para o CADIM. O que mais que pode acontecer, que acontece aqui na consultoria, muito simples. É mais problema na garantia, é mais problema de CADIM e às vezes até mesmo Serasa. Então, são ações que não dependem de você. A sua parte foi conclusa, o seu projeto foi analisado tecnicamente, você teve aí um ok da agência, olha, está tudo certo, o projeto foi aprovado e agora vamos contratar. E nessa contratação ocorreu o problema. O que fazer? Esse é um grande dilema que você tem que amarrar isso no contrato também. Então, se você perceber, hoje o assunto mais importante da noite foi a importância do contrato. Porque se de repente não tiver nada no contrato falando sobre isso, simplesmente você vai ficar ali olhando para o teto e o dinheiro não vai vir para a tua conta corrente. Então é importante você deixar isso bem claro, que em caso de ocorrência do projeto ser aprovado e não ser contratado em virtude de problema do contratante, o percentual deve ser pago. Isso nós estamos colocando no nosso novo contrato também de 2021, porque nós tivemos também alguns casos em 2020. Como nós temos aqui um certo volume de contratos, há várias ocorrências, porque você realmente, muitas vezes, você não dá a devida atenção na questão do contrato e aí você passa batido. Você acha que está tudo certo e aí quando ocorre o problema, que você vai perceber, poxa, eu não coloquei isso no contrato, e aí você vai ter dor de cabeça, porque você vai ter que aí sim acionar um advogado, você vai ficar, o cliente sempre vai achar que você é o errado, e aí você sabe que a propaganda negativa corre mais rápido que uma positiva. Então, para você evitar esse tipo de coisa, aqui, por exemplo, das vezes que ocorreram isso, a gente aceitou perder o dinheiro para você não ir para uma disputa jurídica. Só que agora, a partir de 2021, realmente nós temos aí uma expectativa de demanda muito alta, porque a gente sabe, nós que estamos aqui falando nesse aqui de economista para economista, de consultor para consultor, você sabe que realmente a pandemia não passou, pelo contrário, hoje, se você está aqui no grupo, sabe que Manaus entrou novamente em lockdown, e o que representa isso, deixando a questão social de lado, ok? Representa que você, que vai atuar na área de projetos, vai ganhar muito dinheiro em 2021. Sabe por que eu digo isso? Porque todas as empresas vão precisar de dinheiro. Tem alguns segmentos que, por pior que seja a situação, estão ganhando muito, faturando muito.
E aqui eu vou abrir 3 segmentos que estão faturando bastante. Segmento de alimentação, segmento de saúde e segmento de educação. Se você entrar nesses 3 segmentos, eu tenho certeza, além de você conseguir a prioridade de análise dentro dos bancos, você vai conseguir ganhar um bom dinheiro. Primeiro, esses três segmentos, eles movimentam muito dinheiro e há uma demanda reprimida, né? Dependendo da cidade de onde você esteja, você vai perceber que há uma demanda reprimida nesses 3 segmentos. Principalmente nesse primeiro, alimentação. Em 2020, nós tivemos aí um auxílio emergencial. Ah, Marcos, o que tem a ver o auxílio emergencial com o nosso assunto? Tudo a ver. Se você perceber, né, veja na sua rua, se você mora perto de um mercadinho ou no seu bairro tem um mercadinho, faz aí uma reflexão de como ele estava no início do ano e como é que ele está hoje. Você vai perceber que os mercadinhos foram positivamente afetados pela pandemia, porque todos eles bateram um recorde de vendas. Todos os mercadinhos. Né? Isso aqui é um desafio que eu deixo com você. Todo mercadinho que você abordar oferecendo trabalho de consultoria econômica com projeto, ele vai querer. Porque no mínimo ele está querendo ampliar a câmara frigorífica dele, ou ele está querendo montar uma padaria interna dentro do estabelecimento dele, ou ele está querendo comprar, financiar uma frota nova de moto entrega ou de caminhão de entrega. E por que eu digo isso? Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui. Né? Nós tivemos aí uma grande alavancagem de clientes, né, principalmente voltados na alimentação, procurando projetos. Infelizmente, né, por falta de profissionais técnicos, né, principalmente nossos profissionais esse cliente acaba fechando um projeto com um profissional que não é da nossa área. Então esse é também um desafio para você que está aqui para ocupar o seu espaço dentro do mercado. Eu estou aqui trazendo conteúdo para você e a única coisa que eu peço é que você compartilhe esse conteúdo com seus colegas de sala, com seus colegas de profissão, para que realmente eles comecem a aprender a entrar no mercado de projeto, que é um mercado bastante interessante. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer você que ficou aqui comigo até agora, né? Agradecer aí a presença de todos, desejar a você que está aqui comigo um excelente Natal, um excelente Ano Novo. Semana que vem nós vamos se falar na segunda-feira, né? Possivelmente a gente também vai antecipar nosso encontro da semana que vem em função do final do ano. Mas segunda-feira nós temos uma live já, daqui a pouco a gente já vai colocar o tema. Então você já é meu convidado. Então desejo a você e sua família um excelente Natal, que Jesus esteja presente aí com você e realmente aí consiga trazer um ano novo muito mais próspero, que se Deus quiser essa pandemia seja superada de vez. Está chegando a vacina, né? Eu não sei se você vai querer tomar vacina, eu digo que eu vou, eu estou doido que chegue essa vacina, porque eu quero realmente estar imune desse vírus, afinal de contas, levando muitas vidas, infelizmente. Gente, muito obrigado e até a próxima live. Tchau!